E aí, tudo bem com você? Valdir aqui. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, onde eu falei sobre introdução aos ciclos de furação G81A e G89. Nas duas aulas anteriores, eu falei sobre os ciclos G81, G82, G83 e G84, que são ciclos símiles, como eu já falei, e esses ciclos são opcionais. De repente o seu patrão comprou uma máquina e ela pode ou não ter o ciclo, mas normalmente tem. Esses ciclos são, na verdade, padronizados. Tem muitas empresas, tem outros comandos, vamos dizer assim, que tem, talvez com outro nome, mas para os ciclos Siemens é G81 a G89. Hoje nós veremos os ciclos G85 a G89, 85, 86, 87, 88 e 89, que na verdade são ciclos para alargamento, ou seja, vamos usar alargadores de 5 maneiras diferentes. Então eu montei uma tabela aqui, ó, onde a gente pode comparar todos eles. Lembrando que de G81 a G89, nós temos padronizado aqui, está em verde aqui, ó, R02, R03 e R10. Ou seja, para todos os ciclos, o R02 é o plano de referência, ou seja, aonde você começa a sua usinagem. Então, se você tem uma peça, fazendo na mão mesmo aqui, plano de referência é quando você vai começar na peça. 2 milímetros longe da peça, 5 milímetros longe da peça. Então, R02 igual 5, ele começa em 5, considerando o plano de referência a face da peça. R3 é a profundidade final, ou seja, quando você vai usinar até o final da sua peça. E o R10 vai ser o plano de retorno. Para todos os ciclos, esses R's, esses parâmetros são iguais, tá? E aí, para alguns ciclos, nós temos o R04, que é o tempo de espera na profundidade final. Então vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, a maneira de alargar 1 é o G85. Nós temos o R2, R3 e R10, que eu já expliquei. O R4, tempo de espera. E o R16 e 17 é a velocidade de avanço e velocidade de recuo. Ou seja, você consegue entrar numa velocidade definida e sair numa velocidade definida, que pode ser diferente da que você entrou. Vamos para o G86 aqui, que é o segundo. Nós temos o R2, R3, R10 e o R4. Aí nós temos o R7, que é o sentido de giro do fuso, ou seja, você pode usar para a ferramenta esquerda ou direita. E aí nós temos também o R12 e o R13, que é um pré-recuo em X ou em Y, né? Daqui a pouco, mais para baixo, eu vou falar de cada um especificamente, mostrando um desenho. E aí nós temos o G87, nós temos R2, R3, R10 e o R7, que é o sentido de giro. No G88 nós temos os 3 padrões, o R4 também, que é o tempo de espera, e o R7, que também é o sentido de giro, né? E no G89, finalmente, nós temos os 3 parâmetros mais o tempo de espera. Então agora vamos entender a função de cada caso, visto que em todos os casos nós temos R2, R3 e R10. Tranquilo? Vamos lá. Então a primeira opção, eu até vou ler aqui, ó, para ficar bem claro, tá? Neste ciclo temos tanto a entrada da ferramenta quanto a saída da ferramenta com velocidades definidas e independentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode entrar com F de, vou chutar aqui, F de 100 milímetros por minuto e sair com F de 500 milímetros por minuto. É lógico que cada caso aqui, cada pessoa que for fazer a sua usinagem deve definir qual a melhor opção, para que serve cada um, né? Ah, não, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Então você vê, após conhecer as 5 opções, você escolhe qual opção você acha ideal para o seu caso, né? Então aqui quer dizer que o R16 e R17 você entra numa e sai em outra, ou na mesma, se você quiser, né? Então o desenho mostra aqui, ó, o R2 é o ponto inicial, R3 é o ponto final, aí você tem um tempo de espera lá, se for o caso, e o R10 é o ponto de saída. Só que você entra em G1 com R16, com F que você definir, e você sai em G1 com R17 com o F que você definir até o R02. A partir dali eles saem rápido. Então vamos lá.
continuando lendo aqui, inclusive com a opção de G04, tempo de espera na profundidade final. Pode ser usada, por exemplo, um alargador em um furo passante. Aí você vê se você acha interessante para o seu processo, né? Tranquilo? Vamos para o segundo ciclo aqui, ó. Então, o G86, nós temos aqui o R2, R3, R10, R2 inicial, R3 final, R10 retorno e R4 tempo de espera no final. Nesse caso, ele está usando uma ferramenta como se fosse uma bailarina, vamos dizer assim, né? Ou pode ser um alargador com um corte só, que você consegue regular para dar um acabamento no diâmetro, mas o furo é cego. E aí ele entra em G1 e sai em G0. Só que antes de sair em G0, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vamos ler aqui. Neste ciclo, vamos imaginar a utilização de um alargador com uma lâmina de corte somente, ou até mesmo uma barra com um inserto de corte para acabamento do diâmetro de um furo não passante. Ao atingir a profundidade final, ocorrerá um posicionamento orientado, M19, né? Ou seja, o fuso para orientado. A seguir, a ferramenta tem um pré-recuo em X e em Y, que é programado R12 e R13, né? E a ferramenta retornará em avanço rápido até a posição programada. Ou seja, a ferramenta tem um diâmetro menor que o furo, você entra, aí você desloca em X ou Y, depende da construção da ferramenta, de modo que você volte em rápido, sem pegar no diâmetro. É isso. Tranquilo? E aí tem a opção R4, tempo de espera no final, e também a opção R07, que é o sentido de giro. Ou seja, pode ser uma ferramenta tanto para a esquerda como para a direita, horário ou anti-horário. Terceira opção é o G87. Mesma ideia de ferramenta, né? Só que é um furo passante. Então, nesse caso aqui, nós temos o R2, que é o plano de referência, o R3 é o ponto final e o R10 é o retorno, né? E aí você vai entrar em G1, só que nesse caso, quando ele chegar no final, quando chegou no final em R3, programado R3, ele vai dar um M5, que é uma parada não orientada, ou seja, a ferramenta para em qualquer lugar, e aí ele automaticamente dá um M00, ou seja, o programa para, e aí você necessariamente precisa dar um ciclo start lá, o início de ciclo, para que a ferramenta volte em rápido. Vup. Gostou do barulhinho? Vou até fazer de volta, hein? Vup. Então é isso aí. Para que é usado? Como eu te falei, você define qual a melhor opção. Depende se você está fazendo um protótipo e precisa fazer essa opção. Não sei, cada caso é um caso, né? Vamos para a quarta opção. G88. Então tá aí, ó, um alargador com um furo cego, onde tem lá o R2, R3, R10, R2, R3, R10. Junto com o R3 tem o R4, né? Ou seja, você vai usinando, chega no R3, profundidade final. Você pode dar um tempo lá se você quiser. E aí, mesmo esquema do anterior, ó. Entra em G1, avanço programado, com F definido por você. Dá um M5, que é uma parada não orientada. Dá um M00, que é uma parada de ciclo, né? E você necessariamente precisa dar um start, início de ciclo, e ele vai voltar em rápido, até o R10. Beleza? Pula! Então é isso aí. Ah, temos também o R7 aqui, ó. O R7, que se pode usar uma ferramenta tanto esquerda quanto direita. E para o último ciclo, G89, nesse caso aqui, também um furo passante, e você tem lá o R2, o R3, o R4, o R10 e só. Ou seja, você tem um ponto inicial, ponto final, dá um tempo no final, e nesse caso aqui o que acontece? Vamos ler aqui, ó. Ele entra em G1 e sai em G1. Ou seja, nesse caso aqui, se você definir um F de 100, por exemplo, o F de 100, que é o avanço 100 mm por minuto, ele vai entrar com 100 mm por minuto e vai sair com 100 mm por minuto. Você não tem opção de sair mais rápido. Entendeu? O G89, a única diferença é essa. Lembrando que ele sai até o R02 e depois ele sai rápido. Vup. Então é isso aí, pessoal.
Nessas aulas que foram sobre ciclo de furação G81 a G89, na aula número 10 eu falei sobre o ciclo G81 e G84. Na aula número 11 eu falei sobre o ciclo G82 e G83. E nessa aula de hoje, que é a número 12, eu falei do restante do ciclo, que são 5 tipos de alargamento. E aí você define qual o melhor processo para você e o que você pretende fazer. Beleza? Essas são opções que tem no ciclo Siemens. Como eu te falei, são ciclos opcionais. Mas todas as máquinas que eu conheci do ciclo Siemens sempre tinha. Porque se você comprou a máquina, ele pode ou não vir. Não vai custar nada mais, portanto, o cliente geralmente fala, não, manda, pode pôr. Aí a opção está lá, tá? Que nada mais são do que eu diria assim para você, nada mais são do que programas parametrizados pelo fabricante da máquina, né? Ou seja, você vai lá o R02, R03, R10, R4, R7, R11, R6, como a gente viu em vários ciclos aí, né? Tranquilo, pessoal? Então a aula de hoje foi bem curtinha, tá? Eu gostaria que você, se você quiser dar sua opinião, a sua sugestão, né? Pode sugerir aí o que você quer que eu faça de programa para você. É bem provável que nas próximas aulas eu vou fazer uma aula sobre como calcular a rotação em função da velocidade de corte e como calcular os avanços em função da rotação, tá? Porque desde o comecinho que eu comecei as minhas aulas, cada aula eu vou lá e calculo a rotação na hora para você. Eu sempre falo, né? Se você tem a ferramenta na mão, você sabe que o diâmetro dela é tanto. E aí a pergunta é, qual é a VC? Em função da VC, você calcula a sua rotação. E aí a VC quem fornece é o fabricante. E uma vez calculada a rotação, você pergunta quanto eu quero que cada faca tire. E aí você sabendo quanto cada faca tira, você pega quanto cada faca tira, vezes o número de faca, vezes a rotação e vai ter o avanço. Mas eu vou dar uma aula mais especificada sobre isso, tá bom? Pessoal, então muito obrigado por assistir essa aula. Espero que esteja colaborando com o pessoal aí, né, ajudando em termos de programação e centro de usinagem. Quero que você me ajude compartilhando esse vídeo. Quero que você me ajude dando um like. Quero que você me ajude, sei lá, falando para os amigos. Pessoal, vamos aprender CNC, tá lá, ó. É só se cadastrar e estudar. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Legal, pessoal? Então, muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí. E como nós estamos começando 2021, feliz ano novo para todo mundo. E tamo junto. Tchau. Um abraço.